Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Sou Fabiana Costa, conselheira do CNMP e presidente da Comissão de Direitos Fundamentais. Sou uma mulher de cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos longos, ondulados, trajo um blazer bege e estou no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta é a primeira edição dos Diálogos Fundamentais. O tema de hoje será Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a atuação do Ministério Público. Teremos a nobre presença da doutora Ela Vieco de Castilho e da doutora Valéria Scaranci. A doutora Ela Vieco é jurista, pesquisadora, professora e membro aposentada do Ministério Público Federal. Foi procuradora federal dos direitos cidadãos. Vamos ter a oportunidade de ouvir, doutora Ela, um pouco do Ministério Público, mas também um pouco da sua trajetória, que para mim, enquanto presidente da CDDF, é uma grande honra estar aqui inaugurando Diálogos Fundamentais com sua presença, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências de direitos humanos, né, do Brasil. Do mesmo modo, né, a doutora Valéria Scaranci, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, é especialista em violência contra a mulher, mestre e doutora em processo penal pela PUC São Paulo, professora e autora de obras. A obra Lei Maria da Penha, o processo no caminho da efetividade, que é um dos seus grandes registros, né? Tem uma atuação muito destacada, doutora Valéria, que representa uma das principais referências também na implementação da Lei Maria da Penha no Brasil. Sejam muito bem-vindas. Durante muito tempo, professora Viela, a violência contra a mulher foi tratada como uma questão privada, muitas vezes invisível para o sistema de justiça. Né? Como a senhora analisa, em perspectiva histórica, a forma como o sistema de justiça e o próprio Ministério Público tratava a violência doméstica e familiar antes da Lei Maria da Penha? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Minha saudação a todas as pessoas presentes e que vão assistir esse programa. Eu vou me apresentar, descrever, né, como uma mulher branca, de cabelos brancos também. Então, por conseguinte, eu sou uma mulher cis, sou uma mulher idosa. Que mais? E estou vestida de branco também. Bom, respondendo à tua pergunta, Fabiana, a minha história, né, com a Lei Maria da Penha, realmente ela começa antes de 2006, ela começa em 2002, mas na verdade começa antes ainda. Começa em 1986, quando eu era procuradora da República em Santa Catarina. E eu fui para Santa Catarina e assumi um setor que chamava de setor de direitos humanos. Então, era encarregada do setor de direitos humanos. Lembre que em 86 nós estávamos já naquele período de redemocratização e era a época também em que já tinha sido criado, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e começou aquela campanha com Jaqueline Pitangui por todo o Brasil, né? Foram encontros, seminários, toda uma movimentação, e essa movimentação chegou lá em Santa Catarina e eu, como membro do Ministério Público Federal, fui convidada para participar de um seminário na Assembleia Legislativa, onde estavam, Valéria, pessoas que para nós, assim, Leila Linhares, Silvia Pimentel, Lélia Gonzalez estava, sabe? A Marina Colassante. E aí, tudo aquilo, sabe? Todo o feminismo, aquele movimento, eu entrei em contato, Branca Moreira Alves. E, enfim, e aí esse contato que eu tive com essas mulheres
foi tão forte que elas não se esqueceram de mim e me chamavam, né? E eu acabei sendo chamada para. Aí eu já estava aqui em Brasília como procuradora-geral para a Conferência de Viena, né, de Direitos Humanos, e também para Beijing, fui para Beijing. Então, toda a questão da violência contra a mulher, eu me lembro ela muito forte em Viena, né, também em Beijing. Mas Viena é aquela até, os direitos das mulheres são direitos humanos. Então, com isso, essa minha aproximação, na verdade, ela foi com essa temática, não foi pelo Ministério Público, mas foi pelo movimento das mulheres, né? E aí elas me convidaram como jurista, que eu não participava de nenhuma ligada, mas não participava de organização não governamental, para participar de reuniões para pensar um anteprojeto de lei que pudesse. Naquele momento a gente não sabia o que ia acontecer, mas que a gente, por exemplo, poderia ir a um partido político, pedir que apresentasse um projeto de lei. Acabou que nós apresentamos para o Poder Executivo, foi toda uma negociação. Então é isso, aí começou lá nos idos de 2000, começo de 2002, que começamos a fazer essas reuniões, né? E diretrizes. Eu acho que não vai, eu não quero me estender muito nisso, né? Mas eu quero dizer que a gente tinha uns pontos de vista, umas diretrizes, que elas não foram acolhidas no projeto de lei que foi discutido no âmbito do grupo de trabalho interministerial. Isso nós já estamos nos anos 2000, já era o primeiro governo Lula, era a ministra Nilceia Freire, né? Então não era... já houve por exemplo, a porta de entrada dos casos ficou definida que eram as delegacias de polícia. Mas nós, lá atrás, a gente queria que fosse uma porta de entrada tipo o CREAS, que não tem essa estigmatização, essa coisa que já é um crime, né? Que as pessoas, as mulheres poderiam chegar, contar o que estava acontecendo, o início de um ciclo de violência doméstica, não no ambiente de polícia, mas no ambiente junto com assistente social e tal. Bom, e psicólogas, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria também deixar assim, demarcado é que esse consórcio, que depois ficou com esse nome de consórcio, Lei Maria da Penha, e ele existe até hoje com praticamente as mesmas organizações e outras mais, né? Era um consórcio que não tinha ele não queria a punição. A ideia não era de punição, mas a de proteção, né? Então, no final de contas, a lei, quando ela saiu muito assim, agora é crime, agora pode prender. Eu fiquei chocada com isso, porque, bom, bateram isso como uma coisa muito assim, de punição, e a gente queria espaços de restauração. Mas uma coisa, essa última que eu vou falar, quanto a esse resgate, é o seguinte, é que quando a gente começou a fazer essas reuniões, isso foi um segmento daquilo de 86, da Carta das Mulheres aos Constituintes, em que a gente pedia o fim da violência. Então, eram várias reivindicações
por exemplo, do Código Civil, igualdade, tudo isso. E essa reivindicação contra a violência, ela estava nessa carta e ela foi respondida pelos constituintes de uma maneira muito ampla, que é lá no artigo 226, lá no parágrafo 8º, né, Valéria, eu sempre me engano do parágrafo, de as pessoas dentro do âmbito familiar, elas estarem protegidas da violência. Então, é isso, assim. Tem mais uma coisinha, mas aí eu deixo para depois. Não, tudo bem. Valéria, se puder contribuir também com esse tema. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse registro histórico, me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanho claros, cabelo comprido, ondulado, também castanho. Estou de preto e beijinho. Sou uma mulher na faixa dos 50 anos e com os olhos muito felizes por estar aqui nesse registro histórico. Para mim é uma honra gigantesca, eu agradeço o convite da conselheira Fabiana e de dividir essa mesa com a doutora Ela, professora, e também aqui no Conselho do Ministério Público. Quando nós falamos de registro histórico de direitos das mulheres, né, muitas pessoas questionam, mas por que a Lei Maria da Penha? Né? Por que as mulheres continuam morrendo? Na verdade, é tudo muito recente. E as conquistas foram muito importantes. A senhora estava falando da Convenção de Viena, e foi necessário dizer que as mulheres tinham direitos humanos, foi necessário escrever. A Constituinte, a senhora mencionou a professora Silvia, também é uma grande parceira, a Silvia Pimentel, e ela também fez parte, assim como a senhora, desse movimento, e ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo, em resposta a um artigo que um senador constituinte tinha feito, dizendo que as mulheres gostavam mesmo de apanhar e que a Constituição estava querendo privar as mulheres desse direito. Então, a professora Silvia Pimentel escreveu em contraposição. As observações da senhora, interessante, eu nunca tinha ouvido, mas elas vão justamente de encontro que a gente vê aqui no nosso enfrentamento à violência contra a mulher no dia a dia. Acho que nós falhamos como instituição, como pessoas, em alguns pontos de enfrentamento à violência contra a mulher. Um deles foi entender que a porta de entrada é a delegacia. A mulher não quer registrar o fato, ela quer proteção, quer sobrevivência. O outro foi vincular as nossas campanhas à ideia de olho roxo, de violência física. A população hoje imagina que a violência é só essa. E quando a senhora diz que a Lei Maria da Penha é proteção, isso é fundamental. Às vezes, a punição não cumpre o seu papel, salvo para os crimes mais graves, crimes hediondos, estupro, feminicídio. Às vezes, a vítima nem quer ser ouvida em plenário no júri, na audiência, mas ela quer sobreviver. Então, o processo e a Lei Maria da Penha nos trazem essa oportunidade de intervenção e de mudança na vida da mulher e dos filhos. Bom, a gente tem aqui um momento muito recente, de fato, né, como a Valéria disse, de percepção, né, de que a mulher, né, tem um direito humano de não sofrer violência. Né? A doutora Ela participou do momento em que isso estava sendo debatido. Né? Valéria iniciou o processo de construção da Lei Maria da Penha em São Paulo. E enquanto membras, né, do Ministério Público, poderiam falar um pouquinho como o Ministério Público participou desse processo? Então, como eu sou do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal ele não está ali, né? Não tem essa atribuição de oferecer denúncia nesses crimes no contexto doméstico e familiar, né? Que eram os crimes que, na época, vamos dizer, contando lá quando eu comecei, né, a minha carreira em 1973 e depois, né, 86, 90 e tal, aí chego nos 90. Nos anos 90 é que eu
tomei conhecimento desses processos, né? Eu estava envolvida na questão, mas era assim, era pelo contato com o movimento de mulheres, essa coisa toda, mas no papel, no processo, foi só nos anos 90, quando eu estava em Brasília e oficiando no Superior Tribunal de Justiça. E aí, para minha surpresa, eu recebia, eram muitos processos de processos por ameaça, lesão corporal leve ou lesão corporal grave. Eram assim, eram muitos. E eu comecei a me dar conta que, bom, isso estava no sistema de justiça e chegava para mim quando em grau de RESP, né? Quer dizer, era o Ministério, de modo geral, eram recursos do Ministério Público Estadual. E os pareceres, assim, eu realmente, eu acho que eu tenho que procurar ver se eu consigo encontrar as minhas manifestações daquela época. Mas o que acontecia? Não tinha o que fazer. E o que estava posto era o seguinte: ela se passou tanto tempo, ela voltou, está morando junto agora. Aí vinha aquela coisa da família. Nós temos que preservar a família. O que a mulher tinha passado, se ela ainda estava passando por algum tipo de violência, não importava, porque nem se pensava que o fato de ela ter se retratado, que podia ser um constrangimento, de ela estar sendo ameaçada para isso. Nada. Então, era tudo muito naturalizado e tudo, então, tudo arquivado, arquivamento. Eu acho que essa é uma coisa que mereceria um estudo, assim, um resgate histórico de como eu acho que antes o Tribunal Federal de Recursos e depois o STJ, né, como é que esses casos chegavam até aqui. Então, acho que esse é um aspecto pouco conhecido, mas que é importante, né, de relatar. Bom, eu me recordo que, antes da Lei Maria da Penha, nós fazíamos aqueles chamados, entre aspas, acordos de cesta básica, na verdade, transação penal, porque era o que a lei dizia. E uma vez eu, como promotora lá em Carapicuíba, vou me avisar, doutora, falei, pois não, tem uma vítima lá no cartório pagando a cesta básica do autor da violência, que ela quer pagar porque ela quer acabar com o processo, intimidada pelo autor. Então, essa é uma realidade, esses acordos, a violência contra a mulher é vista realmente como algo privado, um olhar de que a família deveria preponderar e como algo de menor potencial ofensivo mesmo, afinal de contas, ela se retratava. E quando a Lei Maria da Penha vem, primeiro ela traz um instrumento para o Ministério Público, e nós temos nosso instrumento, é a lei, nós só podemos atuar se nós temos uma lei. Esse instrumento movimentou o Ministério Público no Brasil. Foi necessário criar estruturas, e começamos lá com pequenas estruturas, até rompendo com aquela tradição de que promotor é só promotor criminal. Não, promotor é aquele promotor, e promotor é aqueles que interferem para mudar a realidade. Então, o que eu acho que mudou nesses últimos tempos, em razão da Lei Maria da Penha? Uma mudança de olhar, construída aos pouquinhos, uma mudança estrutural e um protagonismo mesmo do Ministério Público. Ele surge como um ente, como uma instituição importantíssima para preservar a vida. Porque quando nós falamos em Lei Maria da Penha e medida protetiva, nós estamos falando estatisticamente mulheres salvas. Então, se nós atuamos, nós temos essa alegria, esse privilégio de trabalhar salvando vidas, né? Valéria, eu também era promotora de justiça dos Juizados Especiais Criminais quando a Lei Maria da Penha foi promulgada. Não sei se você sabia ela. Eu era assim, era promotora aqui no Paranoá. Sim, eu fui lá. Sim, então. E eu lembro bastante, como promotora de justiça, de perceber como um instrumento jurídico ele tem a capacidade de
transformar e, de fato, proteger, né? A eficiência das medidas protetivas no concreto, no dia a dia das audiências judiciais, era para mim, quanto promotora de justiça, uma sensação de satisfação, você ter condições, né, de oferecer para uma vítima, de fato, um caminho, né? A proibição de aproximação, para muitas mulheres, era algo que elas queriam há anos, porque eram perseguições que aconteciam há anos e a gente não conseguia interromper aquela perseguição com os instrumentos dos juizados especiais criminais. Eu me recordo, fazendo um comentário, nós estamos falando aqui, vai puxando aquele fiozinho do tempo, né? Estava na faculdade ainda, meu pai já era procurador de justiça, meu pai é procurador de justiça, professor da USP, e um dia ele me disse, sabe, Valéria, lá nos Estados Unidos tem ordens de proteção para as mulheres. Eu falei, nossa, tem ordem de proteção. Será que algum dia o Brasil vai ter algo semelhante? Então, antes da Lei Maria da Penha era algo muito distante mesmo. Nós não tínhamos muito o que fazer por essa vítima e acho que nem tínhamos esse olhar tão apurado, tão cuidadoso para entender os motivos do silêncio, né? Queria também fazer um comentário a respeito, como eu já disse, eu não atuei em primeira instância, depois quero também dizer alguma coisa da atuação no campo do STJ, já agora mais recente. Mas eu observando o Ministério Público de primeira instância, como em 2007, eu abri, né, criei, formei um projeto de extensão na Ceilândia, que se chama ainda Maria da Penha Atenção e Proteção para as Mulheres na Ceilândia, que a Ceilândia agora separou a região administrativa, mas, né, até recentemente era o local de maior criminalidade, assim, né, número de vitimização das mulheres. Então, era um projeto de extensão da Universidade de Brasília, em que a gente tinha a característica de fazer o atendimento das mulheres sempre em dupla, uma psicóloga, um psicólogo e os estudantes e assim advogadas voluntárias. Então, eu cheguei assim a participar de audiências, né, acompanhando os estudantes e tal. E o que eu então e também porque não sei se você não lembrava, mas eu estive lá em Paranoá, porque você queria que também a gente fizesse a assistência, mas a gente não tinha perna para aquilo, para fazer lá, né? Então, eu tenho um certo, vamos dizer, conhecimento, uma apreciação do trabalho do Ministério Público do Distrito Federal, né, a respeito desse tema. E aí eu percebo assim, que, na história do Ministério Público, acho que isso que aconteceu em todos os ministérios públicos, essa formação dos núcleos de gênero, né, ao lado daqueles ofícios especializados nas promotorias. E esses núcleos, então, atendendo a uma das nossas funções, né, de Ministério Público, que é de fiscalizar as políticas públicas, né? Então, eu queria pontuar isso, que eu acho assim, que isso é muito importante. E, no saldo, assim, o que eu vejo de muito positivo são justamente esses núcleos, a atuação, a cobrança das políticas públicas, né? Porque, no que diz respeito às promotorias especializadas, infelizmente, no núcleo de gênero, vai quem realmente
compreende o que é gênero e a necessidade de ter políticas de gênero para as mulheres. Não são políticas assim para mulheres, mas que entendam a assimetria de poder que existe, estrutural da sociedade, que coloca as mulheres numa posição de vulnerabilização. Não que elas sejam pessoas vulneráveis, não é isso, mas elas são vulnerabilizadas. Talvez a gente pudesse, né, Valéria, eu acho que trazer um pouco desse movimento, né, que foi no Ministério Público Brasileiro de capacitação, né, e também de envolvimento de órgãos importantes, como, por exemplo, a Copevide, né, justamente para promover essas transformações internas nos nossos órgãos. Né? Exato. Apesar de todas as dificuldades, do excesso de trabalho, eu vejo um Ministério Público como um Ministério Público em evolução. Né? Então, aquele Ministério Público de antes da Lei Maria da Penha era um, e hoje o Ministério Público é outro, graças a pessoas como a doutora Ela, conselheira, também pessoas que acreditam que vale a pena investir no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, citando algumas articulações importantíssimas, a articulação nacional, Copevide. Nós temos uma comissão permanente de promotoras e promotores de justiça, com representação de todos os estados, em que promotoras e promotores trocam posicionamentos e firmam posicionamentos. Eu lembro que eu estava começando a trabalhar com violência contra a mulher no início, eu fui a terceira coordenadora da Copevide, foi fundamental para que nós pudéssemos construir os caminhos e os olhares. O Ministério Público também foi protagonista em projetos. Acho que em vários lugares do país, assim como São Paulo, tem projetos de programas de fiscalização de medidas protetivas como Guardiã. Também em pesquisas, e aqui eu cito uma pesquisa feita lá pelo Ministério Público de São Paulo, Núcleo de Gênero, quando eu fui coordenadora, aliás, doutora Ela, inspirada aqui por Brasília, pelos locais, eu propus para o procurador-geral, na época, a criação do Núcleo de Gênero. Até escrevi o ato e acabou sendo aprovado, e surgiu daí o Núcleo de Gênero no Ministério Público. Mas uma das pesquisas mais marcantes para mim que nós fizemos lá foi o raio-x do feminicídio. É possível evitar a morte. A lei de feminicídio era muito nova e as pessoas questionavam, para que uma lei de feminicídio? Né? Ainda questionam, a vida da mulher vale mais do que a vida de um homem? Por que um crime específico? E aí a estratégia foi estatística, né? Contra números não há argumentos. Então, nós fizemos um estudo de quase 400 casos para mostrar que as medidas protetivas, em regra, funcionam e o que é o feminicídio como um ato de extermínio e não um ato de amor, porque ainda naquela época se achava que era um ato de amor. Então, hoje eu vejo um Ministério Público mais sensibilizado, mais estruturado, mas em razão do volume, nós ainda estamos tentando nadar contra a maré. Né? O volume hoje é absolutamente gigantesco. Eu sei que tem uma ação no Supremo dizendo que nós vemos um estado de coisas inconstitucional. Então, é preciso melhorar os procedimentos, precisam ser mais ágeis, pensar em procedimento mesmo, que a Lei Maria da Penha não traz, e criar uma estrutura de atuação, porque, apesar de sermos sensíveis, nós trabalhamos com tantos processos que, às vezes, as vítimas não têm aquele carinho, aquela atenção, aquele cuidado que elas mereceriam individualmente. A professora, ela falava também, né, da importância que se teve essa união nacional, né, do Ministério Público por meio de órgãos como a Copevide, por exemplo, e uma união, por exemplo, também com a sociedade civil, né, várias articulações conjuntas, como, por exemplo, o consórcio Lei Maria da Penha, né, e uma atuação também estratégica nos tribunais superiores, que eu creio que a professora ela queria falar um pouquinho a respeito disso. Exatamente, eu queria falar sobre isso, e até com o próprio CNMP. Né? Eu lembro de ter sido procurada
pelo Ministério das Mulheres há uns anos atrás. Isso foi lá, eu acho que foi 2017, que eu estava aqui, 16, 15, que eu estava aqui no CNMP pedindo ajuda na estratégia com relação ao feminicídio e também do formulário que na época era o FRIDA. E aí, eu acho que até a gente avançou, aí teve também o judiciário que estava fazendo, e aí eu sei que houve não vou dizer que seja ruídos, mas, enfim, agora parece que isso ficou mais estabelecido, tem até a lei e tudo, mas eu acho que o CNMP ele teve um papel importante para alavancar, assim, fechar, né, esse instrumento que é hoje o FONAR. Agora, com relação também aos tribunais superiores, eu me dei conta, e também depois a doutora Raquel, né, como primeira procuradora-geral da República, e antes disso, quer dizer, nós duas tínhamos essa sensibilidade e víamos aqueles casos de RESP que chegavam ali na PGR, né, para os subprocuradores, e a gente tinha que ter uma posição, por exemplo, com relação a descumprimento de medidas protetivas. Ainda não havia, né, a lei não havia definido como um tipo penal e incluído, né, na Lei Maria da Penha. Mas, então, será que era desobediência? Será que era ou não era crime? É aquela coisa. Então, a gente tinha que ter uma estratégia comum, né? E o que mais? Teve outros. Aí eu estou me lembrando mais, né, sim, um dos últimos foi a questão da competência dos juizados, né, que acabou, foi, eu acho que, em relação àquele menino, né, do Henri Borel, e que se deram conta que precisava, como era legal ter uma equipe multidisciplinar dentro dos juizados, né, de violência doméstica, e em casos assim não tinha, né, essas equipes. Então, vamos usar a equipe do juizado de violência doméstica e familiar, mas ele já não dá conta de tudo, então acabou tendo essa decisão também já não acompanho mais como é que isso tudo foi se desenvolvendo, né? Mas foi muito importante. Eu acho que agora existem outras colegas, né, subprocuradoras, que estão muito atentas. Então, tem a chamada CRIP, né, que é a Coordenadoria de Distribuição. Então, já há um interesse para que tenha uma posição de Ministério Público clara, transparente e, na medida do possível, diante dessas divergências que advêm dessa visão com perspectiva de gênero ou não, uma disputa interna, né, de argumentos. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente construir, mas eu vejo isso claramente nesse histórico. E a atuação do Ministério Público junto aos tribunais superiores é fundamental, justamente porque nós somos pessoas em desconstrução o tempo todo, né? E há pessoas que ainda não têm a perspectiva de gênero. Então, há interpretações bem diversas no país. E eu me lembro de algumas decisões muito importantes, até a senhora está falando de recurso especial, por exemplo, quando surgiu a Lei Maria da Penha, em que se dizia que não se aplicava a Lei Maria da Penha se não houvesse uma vulnerabilidade da vítima. E o leading case foi da Luana Piovani. Então, o STJ diz, não, vulnerabilidade presumida. A questão da reparação do dano. Porque só quando, entre aspas, vem de cima dos tribunais superiores é que se uniformiza em razão dos precedentes qualificados, também em primeira instância. E, infelizmente, como nós estamos nesse processo de desconstrução ainda e de construção de um novo momento, a lei, às vezes, precisa dizer
o óbvio, por exemplo, que a mulher está vulnerável numa situação de violência, que esses tipos penais são constitucionais e outras coisas. Então, é muito importante quando se firma um posicionamento, porque estanca, por vezes, qualquer tipo de questionamento contrário, né? E, nesse sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público também, primeiro com a criação da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, né, que vem sendo um locus importantíssimo, né, ao longo das últimas décadas, para a formulação, né, de diretrizes e orientações, né, para os membros do Ministério Público, nesse quesito de transformação, né, de um Ministério Público com perspectiva de gênero. E, especificamente, na CDDF, né, nós temos vários grupos de trabalhos que foram desenvolvidos, né, o Prêmio CNMP, que também identifica nacionalmente diversas das iniciativas fundamentais e importantes, né, que podem servir de parâmetro, né, para a atuação do Ministério Público brasileiro, né. Eu acho que, nesse sentido, né, o que a professora Ela e a doutora Valéria falou a respeito dessa visão de promotor de justiça da violência doméstica, que não é uma visão de promotor processual, né, mas que é um promotor que absorve, né, esse princípio da Lei Maria da Penha, de que o olhar para a violência doméstica tem que ser multidisciplinar, né, tem que ser em rede, tem que ter uma atuação vinculada com as diversas políticas públicas, educação, saúde, né? E, ao longo dos anos, vários projetos, né, do Ministério Público brasileiro foram premiados aqui, né, no Conselho Nacional do Ministério Público, culminando, né, no ano passado com o selo ouro da Corregedoria Nacional, que conseguiu capacitar mais de 70% dos membros de vários ministérios públicos, né, em todo o Brasil. Praticamente todos os ramos do Ministério Público brasileiro e unidades, praticamente todos conseguiram um selo ouro, que foi o selo da Corregedoria Nacional do Ministério Público, né, contra o feminicídio, e que teve vários objetivos, entre eles, né, a capacitação de membros, né, do nosso Ministério Público com a questão da perspectiva de gênero. Enfim, eu acho que a gente vai se encaminhando para o final, né? Eu vou pedir, então, que cada uma das nossas participantes possa dar uma palavra final, né, sobre essa trajetória, né, do Ministério Público e sua trajetória pessoal também. Acho que a Valéria tem uma publicação muito importante, seu livro, né, a respeito desse tema. A ela também, como procuradora federal dos direitos humanos, PFDC, dos direitos cidadãos, né? Dos direitos cidadãos, também teve um protagonismo muito grande, né? Ela, nessa questão do debate sobre a questão de gênero de várias frentes. Então, por favor, fiquem à vontade. Então, eu vou aproveitar e falar um livro que Valéria também participa, que é o Manual de Direito Penal com Perspectiva de Gênero. Nós estamos na segunda edição, foi agora saiu essa segunda edição, a gente não fez ainda o lançamento aqui em Brasília, e a gente tem aqui um capítulo enorme que é sobre a Lei Maria da Penha, sobre todos os crimes, né, que são considerados de violência doméstica, né? A gente estava falando em violência psicológica, né, que é a violência que mais ocorre. Sempre nas estatísticas aparece que é o maior número da violência psicológica, e muitas mulheres dizem isso: o que mais me doeu, às vezes, não foi o tapa, foi uma palavra, alguma coisa que ele me disse, sabe? Então, isso é muito impressionante. Então, é muito... E aí, um gancho que você me deu, Fabi, que é o seguinte: quando você falou nas equipes multidisciplinares e tal, a Lei Maria da Penha, ela tem uma característica, para ela funcionar, tem que funcionar
com interseccionalidade, porque, como você disse, as políticas públicas de saúde, segurança, educação e todas que muito mais, o membro do Ministério Público que atua nessa área, ele tem que estar atento para essas políticas e tem que trabalhar no seu dia a dia conectado, fazendo essa articulação. E a outra característica, que é uma lei que ela tem um pilar na interdisciplinaridade. Tem uma equipe multidisciplinar e fala numa competência híbrida que, infelizmente, nunca foi concretizada por medo, sabe? É medo isso. Mas nessa competência híbrida, o que é? É fornecer, dar a prestação jurisdicional e, né, por tabela, também a prestação ministerial, utilizando todos os ramos do direito. Não é só uma coisa de direito penal, não é só uma coisa de direito de família, é tudo, né? Porque esses problemas de... o contexto de violência doméstica, familiar, o contexto da violência de gênero é um contexto complexo e ele tem resposta no todo, né? E não apenas com um órgão, com um ramo do direito. Muito obrigada pelo prazer de estar com vocês aqui, rememorando, refletindo a respeito. Bom, é uma emoção muito grande mesmo estar aqui na nossa casa aqui de Brasília, Conselho Nacional do Ministério Público, é a casa do Ministério Público, ao lado da conselheira Fabiana, que nos reuniu, a doutora Ela, para falar sobre o Ministério Público, sobre o nosso papel, né? E eu queria encerrar falando um pouquinho sobre números. Então, acho que quando nós trabalhamos em enfrentamento à violência contra a mulher, às vezes vem aquela sensação, mas será que o meu trabalho está produzindo resultados, né? Afinal de contas, a todo momento divulgam feminicídios e violências, a essa hiperdivulgação da violência, que gera uma sensação de insegurança, mas algumas coisas têm funcionado. E os números não mentem, e isso também é trabalho nosso. Então, dados do IPEA, em 2016, o número de mortes de mulheres, homicídios de mulheres, 4.645. Atlas do IPEA, 2026, homicídios de mulheres, 3.642. Ou seja, 1.000 mulheres deixaram de morrer. 40% desses homicídios hoje são classificados como feminicídio. Sinal de que alguma coisa está funcionando. A violência tem recrudescido? Tem. Mas há estratégias que têm diminuído essas mortes de mulheres. Outro dado importante é 580 mil medidas protetivas deferidas, tempo de resposta 3 dias, e o que é mais importante, em regra, a mulher, quando ela tem medida protetiva, ela não morre. Dados oficiais do Ministério Público, São Paulo, 97%, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 87% das mulheres que têm medida protetiva não morrem. E aí está a beleza do nosso trabalho. Eu queria encerrar, na verdade, mandando um recado para as colegas e para os colegas de que o nosso trabalho é muito importante. Não necessariamente pela parte criminal, mas pela forma como nós acolhemos, ouvimos, entendemos a vítima, ainda que nem todas estejam salvas. E essa história eu gosto muito porque ela nos dá esperança de que podemos fazer diferença. 2 pescadores estavam andando numa praia e o mar havia trazido muitas estrelas no mar. E um pescador olhava para essas estrelas e passava reto. É aquele pescador que não tem perspectiva de gênero. Mas um outro pescador, de uma forma bem devagar, jogava atenta, olhava para aquela estrela e devolvia aquela estrela para o mar. O primeiro disse para o segundo, o que você está fazendo? Você nunca vai conseguir salvar todas. E aquele pescador com perspectiva de gênero pegou uma estrela e jogou de volta ao mar. Para essa faz diferença. Então, nós podemos fazer diferença
Ministério Público, na academia, em todos os lugares onde estivermos. Ouvindo a vítima, protegendo, não culpabilizando e usando estratégias para enfrentar essa violência, que é um grande desafio. Muito obrigada, doutora Valéria, doutora Ela. Foi uma grande satisfação. Agradeço imensamente, né, a presença de Vossas Excelências aqui no Conselho Nacional do Ministério Público para esta que é a primeira edição dos nossos diálogos fundamentais, né? Estamos inaugurando os diálogos fundamentais com essa presença, né, de duas colegas que tanto nos orgulham. E, neste momento, também revisitamos, né, a trajetória, né, do Ministério Público nessa atuação do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, reafirmando que a Lei Maria da Penha ela não é apenas um marco normativo, mas o resultado de uma construção democrática profunda. E, professora Ela, professora Valéria, as duas são professoras, não é? Reafirmamos também o papel essencial do Ministério Público na proteção do direito das mulheres. Eu agradeço a todas e todos e os convido para o próximo Diálogos Fundamentais. Muito obrigada.